Seu corpo brilha, as águas vivas vivem para sempre, e os relâmpagos são mais quentes que o sol. Esses fatos incríveis vão deixar você sem palavras. Nas câmaras escuras e escondidas de uma caverna no sul da França, uma criança deixou uma mensagem, não escrita em palavras ou símbolos, mas sim a impressão de uma mão, impressa em calcário macio. Há mais de 30 mil anos, essa marca ainda está lá hoje, congelada no tempo. E não é apenas uma. Dezenas de estêncils de mãos, alguns de crianças, outros de adultos, revestem as paredes da caverna Chauvet-Pont d'Arc como uma galeria pré-histórica. Cientistas acreditam que elas foram criadas ao soprar pigmento sobre uma mão pressionada contra a rocha, deixando uma imagem negativa de uma clareza assombrosa. Esta caverna, isolada por um deslizamento de terra há milhares de anos, só foi redescoberta na década de 1990. E o que foi encontrado lá dentro surpreendeu os arqueólogos. Pinturas realistas de leões, rinocerontes, mamutes e ursos, ao lado deste detalhe muito humano, a mão de uma criança com um dedo ligeiramente torto. O nível de detalhe nessas imagens é tão avançado que se aproxima mais de Leonardo da Vinci do que de bonecos palito. Eles até usaram curvas naturais nas paredes para criar uma ilusão 3D. Mas aqui está a surpresa. Uma das marcas de mão corresponde às proporções de um menino de no máximo 10 anos. Isso significa que este não era apenas um local de ritual adulto. Crianças estavam lá, participando, criando, observando. As cavernas ecoam com a ideia de que talvez, apenas talvez, a arte sempre tenha sido parte de nós. Algo que os humanos não inventaram, mas nasceram para fazer. E isso torna aquela simples marca de mão muito mais do que uma mancha. É uma conexão, uma ponte através de 300 séculos. Não apenas um vestígio de alguém que viveu, mas de alguém que sentiu, alguém que queria deixar algo para trás. Nenhum nome, nenhum número, apenas uma mão na parede da Terra. Eles são menores que um grão de sal e parecem ter saído de um filme de ficção científica. Conheça o tardígrado, também chamado de urso d'água, uma criatura tão resistente que os cientistas certa vez o lançaram no espaço sideral, e ele voltou vivo, sem traje, sem oxigênio, sem proteção contra a radiação mortal, apenas flutuando lá fora, congelado, no vácuo do espaço. E ele sobreviveu. Os tardígrados não sobrevivem apenas ao frio extremo. Eles foram fervidos, congelados, eletrocutados com doses massivas de radiação, desidratados por anos e até mesmo expostos a uma pressão 6 vezes maior que a encontrada na fossa oceânica mais profunda, ainda vivos. O segredo deles? Quando o ambiente fica extremo, eles se desligam, secam, se dobram como uma bola compacta e entram em um estado em que toda a atividade biológica praticamente cessa, como se a vida estivesse em pausa. E quando as condições melhoram, eles acordam e continuam. Alguns foram revividos após mais de 30 anos, nesse estado seco e congelado. Cientistas agora estudam os tardígrados para entender como eles realizam esse truque, e se os humanos poderão um dia se beneficiar de sua biologia peculiar. Da próxima vez que alguém perguntar qual animal é o mais resistente da Terra, apenas sorria e diga: é aquele que você mal consegue ver. Você provavelmente já ouviu a clássica frase: há mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Mas aqui está algo que inverte completamente o roteiro. Há mais árvores na Terra do que estrelas em nossa galáxia. Astrônomos estimam que existam entre 100 e 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. É um número impressionante, sem dúvida. Mas uma contagem global de árvores do século XXI descobriu algo ainda mais impressionante. A Terra abriga cerca de 3 trilhões de árvores. E isso representa mais de 400 árvores para cada pessoa viva. E elas não estão apenas se exibindo. As árvores respiram dióxido de carbono, nos fornecem oxigênio, resfriam cidades, abrigam a vida selvagem e até influenciam os padrões de chuva. O fato de a Terra poder superar uma galáxia inteira em organismos vivos enraizados no solo e não no céu diz muito sobre a complexidade do nosso próprio planeta, das antigas florestas da Amazônia aos pinheiros solitários agarrados aos penhascos rochosos da Califórnia. As árvores são os gigantes silenciosos da Terra e estamos apenas começando a entender quão profundamente elas estão conectadas ao nosso clima, saúde e sobrevivência. Algumas criaturas vivem décadas, outras apenas algumas horas. Mas há um pequeno animal que descobriu como enganar a morte completamente. Conheça a Turritopsis dohrnii, mais conhecida como a água-viva imortal. Quando ameaçada pela fome, ferimentos ou até mesmo pela velhice, essa água-viva não morre. Ela se transforma. Ela reverte suas células para um estágio anterior da vida, como rebobinar uma fita biológica. Em vez de avançar em declínio, ela recua. Suas células adultas se transformam em jovens, reiniciando o ciclo de vida. É como uma borboleta se transformando novamente em lagarta. E depois repetindo o processo. E repetindo. Potencialmente para sempre. Os cientistas ainda estão desvendando como essa criatura microscópica realiza o que parece impossível. Se entendêssemos como copiar essa reinicialização biológica, ela poderia reescrever tudo o que achamos que sabemos sobre envelhecimento, medicina e regeneração. Não é uma fantasia. É uma água viva de verdade.
flutuando agora mesmo nos oceanos do mundo, quebrando silenciosamente todas as regras da vida e do tempo. Ao nosso redor, escondido à vista de todos, existe um número que parece moldar a própria vida. Chama-se proporção áurea e é aproximadamente 1.618. Esse número pode não significar muito a princípio, mas depois que você sabe onde procurar, está em toda parte. Nas espirais das conchas, no padrão das sementes de girassol, na estrutura dos furacões e até mesmo no formato das galáxias. A proporção áurea também aparece no seu corpo. As proporções entre partes do seu rosto, seus dedos e até mesmo o comprimento do seu antebraço em relação à sua mão frequentemente correspondem a essa misteriosa proporção. Ela é encontrada no DNA, na forma como as duplas hélices se torcem e na ramificação das veias e dos pulmões. A natureza parece favorecer essa proporção, não por ser bonita, mas por ser eficiente. Ela permite o máximo crescimento, equilíbrio e força com o mínimo de desperdício. Artistas como Leonardo da Vinci a usaram. Arquitetos projetam com ela. Mas a natureza já a usava muito antes de termos palavras para números. É como se o universo tivesse um projeto oculto, e esse padrão estivesse escrito em tudo, inclusive em você. Parece ficção científica, mas é real. Seu corpo emite luz, não metaforicamente, literalmente. Cientistas no Japão usaram câmeras ultrassensíveis em uma sala completamente escura e capturaram pequenas explosões de luz visível emanadas de corpos humanos. Essa luz não é térmica como o infravermelho, é luz visível como o brilho de um vagalume, só que muito, muito mais fraco. O brilho vem de reações bioquímicas dentro das suas células. Quando certas moléculas reagem com o oxigênio, minúsculas partículas de luz, chamadas fótons, são emitidas. É chamada de emissão de fótons ultrafraca, e todas as pessoas a emitem. As áreas mais brilhantes? Seu rosto, especialmente ao redor da testa, bochechas e pescoço. Mas há uma diferença. O brilho do seu corpo, na verdade, muda ao longo do dia. Você brilha mais no final da tarde, e menos pouco antes do nascer do sol. Não conseguimos ver esse brilho, porque ele é cerca de 1000 vezes mais fraco do que o olho humano consegue detectar. Mas ele está lá, agora mesmo. Você está brilhando, não como um super-herói, mas como uma lâmpada silenciosa alimentada pela biologia. E saber disso faz com que o corpo comum pareça um pouco mais extraordinário. É mais fina que um fio de cabelo humano, mas mais resistente que o aço em peso. A seda de aranha é um dos materiais naturais mais resistentes da Terra e é feita por um animal do tamanho de uma moeda. Cientistas a testaram em laboratório e confirmaram, grama por grama, alguns tipos de seda de aranha são mais resistentes que o Kevlar, o mesmo material usado em equipamentos de proteção. Ela pode esticar, absorver energia e voltar à forma original sem quebrar. Então, o que lhe dá essa força incrível? Tudo se resume à estrutura. A seda de aranha é feita de fios de proteína com uma combinação de regiões rígidas, semelhantes a cristais e cadeias flexíveis. É a mistura perfeita de dureza e maciez, conferindo-lhe durabilidade e elasticidade. Quando uma aranha tece uma teia, ela não apenas cria uma armadilha, ela cria uma rede de alta tecnologia, capaz de deter insetos velozes no ar sem se romper. É por isso que pesquisadores estão trabalhando para reproduzi-la, não apenas para coletes à prova de balas, mas também para suturas médicas, eletrônicos flexíveis e até materiais de construção. O problema? Ainda não conseguimos fazê-la tão bem quanto as aranhas. Nenhuma máquina se igualou à precisão com que elas tecem a seda, um dos materiais mais avançados da natureza, feito sem fogo, força ou fábricas. Apenas instinto e milhões de anos de engenharia silenciosa. No meio do Oceano Pacífico, existe um lugar tão remoto que os humanos mais próximos são frequentemente astronautas em órbita. Chama-se Ponto Nemo, e é o polo oceânico de inacessibilidade, o ponto mais distante de qualquer terra firme na Terra. Fica a mais de 2.600 quilômetros das ilhas mais próximas, em qualquer direção. Não há pessoas morando lá, nenhum avião sobrevoa e poucos navios passam por lá. Apenas águas silenciosas e infinitas que se estendem por todos os horizontes. Ponto Nemo é tão isolado que as agências espaciais o usam como um cemitério de naves espaciais. Quando satélites ou estações espaciais chegam ao fim de sua missão, são direcionados para colidir com esse cemitério aquático, longe da civilização. Mais de 250 fragmentos de detritos espaciais terminaram sua jornada lá, incluindo partes da estação russa Mir e várias naves cargueiras desativadas. E se você pensou que era apenas um oceano vazio, pense novamente. O mar profundo abaixo de Ponto Nemo é uma das regiões menos exploradas do planeta. Alguns cientistas acreditam que a vida lá pode ser diferente de tudo o que já vimos, sobrevivendo em uma escuridão fria e esmagadora por milhões de anos. De fato, sons estranhos foram registrados perto deste local, incluindo o lendário ruído bloop das profundezas do mar, outrora confundido com uma criatura marinha enorme. O oceano guarda bem seus segredos, e Ponto Nemo pode ser o canto mais solitário e misterioso de todos. Abaixo da superfície de cada floresta, existe uma rede invisível que rivaliza com a complexidade da internet. Árvores e plantas não se limitam a ficar quietas no solo. Elas se comunicam, não por meio de som ou visão, mas por meio de conexões subterrâneas feitas por fungos,
Essa rede viva é conhecida como teia micorrízica, ou, mais informalmente, a Wood Wide Web. Funciona assim. Os fungos se conectam às raízes das plantas e formam longas estruturas semelhantes a fios, chamadas hifas. Esses fios se estendem e se conectam às raízes de outras plantas, criando vastas redes subterrâneas. Por meio dessas rodovias fúngicas, as árvores podem compartilhar nutrientes, enviar sinais de alerta e até mesmo ajudar vizinhos em dificuldades. Quando uma árvore é atacada por pragas ou doenças, ela pode liberar sinais químicos que viajam pela rede, alertando as plantas próximas para que preparem suas defesas. Algumas árvores chegam a enviar recursos extras para seus próprios descendentes, favorecendo seus filhos por meio desse sistema silencioso. É um conceito alucinante. Florestas que se comportam menos como grupos de árvores individuais e mais como comunidades cooperativas, todas conectadas por uma antiga aliança com fungos. E isso não é fantasia, é apoiado pela biologia moderna, experimentos de campo e estudos moleculares. Então, da próxima vez que você caminhar por uma floresta, saiba disso. O chão sob seus pés não é apenas terra. Ele está cheio de vida, com mensagens e nutrientes viajando invisivelmente em todas as direções, como a própria internet secreta da natureza. Quando pensamos na vida antiga na Terra, os dinossauros provavelmente vêm à mente, mas há uma criatura que os antecede, e que remonta a antes mesmo da primeira árvore criar raízes: os tubarões. Esses predadores oceânicos nadam pelas águas da Terra há mais de 400 milhões de anos. Árvores. Elas só apareceram cerca de 50 milhões de anos depois. Isso significa que os tubarões já prosperavam quando a Terra era quase toda coberta por samambaias e musgos rasteiros. Eles sobreviveram a 5 extinções em massa, incluindo aquela que exterminou os dinossauros. E enquanto outras espécies surgiram e desapareceram, os tubarões continuaram se adaptando, alguns encolhendo, outros crescendo, outros evoluindo para formas bizarras que ainda encontramos hoje. Fósseis mostram que os primeiros tubarões não eram muito diferentes de alguns tubarões modernos. Seus dentes, feitos de material quase indestrutível, ainda são encontrados em penhascos e fundos marinhos em todo o mundo. Uma espécie extinta, o Megalodon, tinha dentes do tamanho de uma mão humana e uma força de mordida maior que a de um T-Rex. Os tubarões sobreviveram a impérios, cadeias de montanhas e eras geológicas inteiras. São sobreviventes no sentido mais puro e patrulham os oceanos desde muito antes da primeira floresta sombrear a Terra. Eles podem não governar a Terra, mas no mar, eles detêm a coroa há centenas de milhões de anos. À sombra das pirâmides e enterrados nas profundezas dos antigos túmulos egípcios, arqueólogos descobriram crânios que não correspondem exatamente aos padrões humanos. Esses crânios alongados, esticados, lisos e com formatos incomuns têm gerado debates há décadas. Seriam eles o resultado de rituais culturais? Ou há algo mais estranho acontecendo? Alguns estudiosos apontam para a atadura craniana, uma prática observada em sociedades antigas, da África à América do Sul. Envolve enrolar a cabeça de uma criança firmemente em um pano durante o crescimento inicial, remodelando o crânio ao longo do tempo. Era frequentemente feito por status, beleza ou razões religiosas. E sim, alguns dos crânios alongados encontrados no Egito podem ser explicados dessa forma. Mas não todos. Alguns crânios apresentam características que parecem incomuns demais, como suturas cranianas ausentes, volume cerebral maior que a média ou estruturas ósseas diferentes das de humanos típicos. Essas características não se encaixam facilmente nos resultados da encadernação. E é aqui que o mistério se aprofunda. Crânios semelhantes foram encontrados em todo o mundo, em regiões sem contato entre culturas. Alguns acreditam que esses indivíduos podem ter ocupado cargos de elite ou espirituais, possivelmente até mesmo sendo vistos como figuras sobrenaturais por suas sociedades. Outros foram além, sugerindo conexões com lendas antigas ou seres de fora da Terra. Embora não haja evidências comprovadas de algo além da explicação humana, o debate permanece vivo. O ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, o oxigênio que você respira. Nada disso nasceu na Terra. Cada átomo do seu corpo foi forjado no coração de uma estrela moribunda. Muito antes da Terra existir, estrelas antigas explodiram em supernovas, espalhando seus elementos pesados pela galáxia. Esses restos dispersos vagaram pelo espaço, aglomeraram-se em nuvens e, por fim, formaram planetas, oceanos e nós. Cientistas confirmaram. Cerca de 97% dos átomos do corpo humano vêm da poeira estelar. Elementos como carbono, nitrogênio e fósforo não surgiram do nada. Eles foram criados em fornalhas cósmicas, sob pressão e temperatura extremas, e em seguida, lançados pelo universo como o brilho de um fogo de artifício cósmico. Quando Carl Sagan disse, somos feitos de matéria estelar, não era poesia, era física. Você carrega as cinzas das estrelas em cada respiração que dá e em cada batimento cardíaco que sente. Da próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se, você não está olhando apenas para o espaço, você está olhando para o seu próprio passado. As estrelas não estão longe, elas já fazem parte de você.
Nas profundezas de uma montanha no norte do México, encontra-se uma câmara escondida que parece pertencer a outro planeta. Chama-se Caverna de Cristais de Naica, e lá dentro encontram-se alguns dos maiores cristais naturais já encontrados. Alguns com mais de 9 metros de comprimento e pesando mais de 50 toneladas. São tão enormes que se pode caminhar entre eles como árvores numa floresta congelada. A caverna foi descoberta acidentalmente no ano 2000 por mineiros que perfuravam em busca de prata. O que encontraram foi uma câmara escaldante, cheia de cristais de selenita, formados ao longo de centenas de milhares de anos. A temperatura no seu interior pode chegar a 58 graus Celsius com quase 100% de umidade, tão extrema que os cientistas só conseguem permanecer lá dentro durante alguns minutos sem fatos de refrigeração especiais. O que torna tudo ainda mais misterioso é como os cristais cresceram. A caverna já foi preenchida com água rica em minerais, aquecida por atividade vulcânica nas profundezas do subsolo. Com o tempo, as moléculas na água se acumularam lentamente em estruturas enormes, como a natureza construindo arranha-céus, molécula por molécula. Hoje, a caverna está selada para proteger esses gigantes frágeis de danos e exposição. É um lembrete de que algumas das paisagens mais alienígenas da Terra não estão no espaço. Elas estão bem abaixo dos nossos pés, escondidas na escuridão. Espalhados pela América do Norte, relatos antigos falam de algo estranho enterrado na terra. Enormes esqueletos humanos, muitos com mais de 2,1 metros de altura, descobertos em túmulos e tumbas antigas. Jornais do século XVIII e início do século XIX registraram essas descobertas em lugares como Wisconsin, Ohio e Virgínia Ocidental. Dizia-se que alguns restos mortais tinham mandíbulas enormes, fileiras duplas de dentes ou crânios enormes. Eles eram frequentemente encontrados ao lado de ferramentas, joias e cerâmica, sugerindo uma cultura ao mesmo tempo avançada e perdida. Então, o que aconteceu com eles? É aí que o mistério se aprofunda. Muitos desses esqueletos teriam sido enviados a museus ou instituições científicas, incluindo o Smithsonian. Mas hoje, poucos espécimes físicos permanecem. Explicações oficiais atribuem essas histórias a exageros, ossos de animais identificados incorretamente ou indivíduos altos confundidos com algo mais. No entanto, alguns pesquisadores argumentam que nem todas as descobertas podem ser descartadas tão facilmente. Céticos dizem que é folclore. Outros acreditam que pode haver algo deliberadamente enterrado, não apenas no solo, mas nos registros. De qualquer forma, a lenda dos túmulos dos gigantes se recusa a morrer. Seja uma história mal compreendida ou algo genuinamente misterioso, esses esqueletos imponentes ainda levantam uma questão fundamental. Será que um dia compartilhamos esta terra com pessoas muito diferentes de nós? Ou estamos perseguindo sombras de histórias antigas demais para serem comprovadas, mas persistentes demais para serem ignoradas? Dura menos de um segundo. Brilha silenciosamente no céu e, em seguida, corta o ar com um estrondo. E, no entanto, naquele breve momento, um raio libera uma força tão intensa que atinge temperaturas de até 30.000 graus Celsius, 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Um raio não é apenas eletricidade. É plasma bruto atravessando a atmosfera. Quando nuvens de tempestade acumulam carga elétrica suficiente, criam uma enorme diferença de voltagem entre a nuvem e o solo, ou mesmo entre as nuvens. Essa energia rompe o ar, superaquecendo-o instantaneamente e criando um estreito canal de gás ionizado. O calor expande o ar tão rápido que cria uma onda de choque. Esse é o trovão que você ouve. Cada raio carrega até 1 bilhão de volts de eletricidade e pode iluminar o céu por quilômetros. E nem sempre cai apenas uma vez. Alguns raios atingem o mesmo ponto várias vezes em rápida sucessão. Os raios podem rachar árvores, derreter metal e esculpir tubos semelhantes a vidro, transformando-os em areia chamada fulgurite. Pensamos no fogo e na lava como as forças mais intensas da natureza, mas os raios estão em outro nível, breves, imprevisíveis e muito mais poderosos do que parecem. É um lembrete de que, mesmo em algo que todos nós já vimos, a natureza ainda esconde extremos inacreditáveis. Bem acima do Polo Norte de Saturno, gira um dos sistemas climáticos mais estranhos do Sistema Solar. Uma tempestade perfeita de 6 lados, que tem intrigado os cientistas desde que foi vista pela primeira vez. Chama-se Hexágono de Saturno e tem quase 32.000 quilômetros de largura, grande o suficiente para comportar 4 terras de largura. Diferente de tudo em nosso planeta, esse furacão geométrico gira há décadas, talvez até séculos. A forma não é uma ilusão ou um acaso fotográfico. É um hexágono real de nuvens, com bordas afiadas, com cada lado quase reto, e ângulos que se mantêm fixos, enquanto todo o sistema gira como uma roda gigante. Em seu centro, um vórtice circular escuro atua como o furacão do Polo Norte de Saturno, Anadisha.
Os ventos sopram a mais de 320 km por hora, formando este polígono surreal na atmosfera superior. Os cientistas acreditam que é causado pela dinâmica dos fluidos, ondas de diferentes velocidades colidindo na atmosfera e formando padrões fixos. Mas mesmo com modelos avançados, ainda não conseguimos reproduzir sua simetria perfeita aqui na Terra. A tempestade também não é estática. A sonda Cassini da NASA capturou mudanças de cor e textura ao longo do tempo, sugerindo misteriosos efeitos sazonais. É como se a natureza tivesse criado um símbolo giratório gigante nas nuvens, um que desafia tudo o que pensávamos saber sobre planetas e clima. Enquanto Júpiter exibe sua grande mancha vermelha, Saturno abriga silenciosamente uma tempestade com a forma da própria geometria. Se alienígenas existem no oceano, provavelmente se parecem com polvos, com seus corpos macios e mutantes e a capacidade de se espremer por espaços incrivelmente pequenos. Essas criaturas marinhas já são estranhas, mas sua biologia vai ainda mais longe. Os polvos não têm apenas um coração, eles têm 3. 2 desses corações bombeiam sangue para as guelras, enquanto o terceiro envia sangue oxigenado para o resto do corpo. Mas aqui está a diferença. Quando um polvo nada, o coração principal para de bater. É parte da razão pela qual os polvos preferem rastejar a deslizar pela água. Eles literalmente se cansam a cada explosão de velocidade, e depois tem o próprio sangue. Não é vermelho como o nosso, é azul. Isso porque os polvos usam uma molécula à base de cobre chamada hemocianina para transportar oxigênio, em vez da hemoglobina rica em ferro. Isso dá ao sangue deles uma tonalidade azulada e os ajuda a sobreviver em águas profundas e frias, onde o oxigênio é escasso. Combinados com sua capacidade de mudar de cor, resolver quebra-cabeças, escapar de tanques trancados e até imitar outros animais, os polvos são facilmente algumas das criaturas mais bizarras e brilhantes do planeta. Eles não apenas desafiam as expectativas, eles reescrevem as regras do que a vida pode ser. Seu esqueleto pode parecer sólido e permanente, mas na verdade é uma das partes mais movimentadas do seu corpo. Todos os dias, seus ossos se decompõem e se reconstroem, silenciosa e eficientemente, sem que você perceba. Aliás, a cada 10 anos, você ganha um esqueleto quase inteiramente novo. Esse processo é chamado de remodelação óssea e é impulsionado por 2 tipos de células: os osteoclastos, que decompõem o tecido ósseo antigo ou danificado, e os osteoblastos, que constroem osso novo em seu lugar. Não se trata apenas de manutenção, é um sistema de atualização em tempo integral. Seu corpo fortalece áreas sob pressão, remodela os ossos para se adaptarem a novas tensões e corrige constantemente pequenas rachaduras antes que elas se transformem em problemas. E começa cedo. Na infância, os ossos crescem rápido e são substituídos ainda mais rápido. Mas mesmo na idade adulta, o sistema continua funcionando, substituindo cerca de 10% do seu esqueleto a cada ano. Se não funcionasse, os ossos se tornariam frágeis, instáveis e propensos a lesões. É fácil pensar nos ossos como estáticos, como concreto, mas a verdade está mais próxima de um prédio de alta tecnologia que está sempre sendo reforçado por dentro. Equipes de construção silenciosas, trabalhando 24 horas por dia, consertando, remodelando e garantindo que a estrutura se mantenha forte, não importa o que a vida lhe reserve. No alto da Cordilheira dos Andes, no Peru, a mais de 3.650 metros acima do nível do mar, encontra-se um planalto que desafia qualquer explicação. Chama-se Mar Kawasi, um lugar onde pedras maciças assumem a forma de animais gigantes, rostos humanos, seres estranhos e símbolos que não correspondem a nenhuma cultura conhecida. Essas formações rochosas não são apenas algumas formas isoladas. Elas se estendem por quilômetros, esculpidas em uma floresta de granito sólido, silenciosamente escondidas nas nuvens. O que torna Mar Kawasi tão incomum é a precisão e a repetição dessas formas. Você caminha pelo planalto e de repente vê uma cabeça de leão. Vire à esquina e depara-se com uma figura que parece um antigo astronauta, usando o que poderia ser um capacete. Então você avista o que alguns chamam de rainha africana. Suas feições esculpidas com detalhes extraordinários. Alguns até dizem que há um rosto gigante com os olhos fechados e a boca congelada no meio de um grito, enterrada até a metade na terra. Agora é aqui que fica ainda mais estranho. Vistas do chão, algumas das pedras parecem rochedos aleatórios, mas quando vistas de um determinado ângulo ou elevação, as formas tornam-se cristalinas, quase como se tivessem sido projetadas para serem vistas de cima. Isso levou alguns a acreditar que Mar Kawasi poderia ser uma mensagem para o céu, ou mesmo um marcador para algo que não é desta terra. As teorias variam de uma antiga civilização perdida com ferramentas desconhecidas a viajantes de além da Terra. Alguns afirmam que o planalto contém um tipo de energia. O campo eletromagnético aqui se comporta de maneira diferente e as pessoas relatam visões, sonhos lúcidos e uma sensação de estarem sendo observadas. Os cientistas não confirmaram nada disso, mas isso não impediu os visitantes de virem em busca de respostas. Se essas pedras foram moldadas por mãos humanas, isso significaria que uma cultura altamente avançada existiu muito antes dos Incas. Uma cultura capaz de moldar granito sólido em grande escala e que não deixou registros escritos, apenas pedras. E se forem naturais, então a natureza de alguma forma criou um lugar cheio de formas familiares que parecem intencionais demais para serem aleatórias.
Há alguns anos, arqueólogos em Cusco fizeram uma descoberta que rapidamente atraiu a atenção internacional. Crânios humanos do Peru pré-colombiano com pequenas placas metálicas planas embutidas diretamente no osso. Não eram itens decorativos ou rituais. Foram colocados cirurgicamente dentro de crânios fraturados, exatamente onde os ferimentos teriam ocorrido. Ainda mais intrigante, o osso ao redor apresentava sinais de cura. Isso significa que esses indivíduos sobreviveram aos procedimentos. E é aqui que a coisa fica mais estranha. Alguns desses implantes eram feitos de metais raros e não corrosivos. Cirurgiões modernos usam titânio ou aço inoxidável, mas essas civilizações pré-incas supostamente não tinham acesso a metais refinados ou instrumentos cirúrgicos. Então, como conseguiram colocar implantes com esse nível de precisão e sucesso? Alguns especialistas agora acreditam que eles estavam realizando uma forma de neurocirurgia primitiva, mas ninguém consegue explicar a metalurgia. Outros acreditam que eles podem ter entendido a regeneração óssea melhor do que nós hoje. Alguns vão ainda mais longe, sugerindo influência externa, talvez conhecimento transmitido por uma civilização que nunca identificamos. Os crânios agora estão em coleções de museus, silenciosos, mas inquietantes. Seriam esses apenas os primeiros cirurgiões? Ou há mais nessa história do que nos contam? Nos penhascos remotos do sul do Peru, perto da antiga fortaleza de Huacrapucara, exploradores encontraram algo que não corresponde a nenhum estilo conhecido de arte inca. Não é uma muralha de fortaleza, nem uma escultura cerimonial. É uma pedra desgastada pelo tempo com um rosto. Mas não é qualquer rosto. Este tem olhos estreitos e oblíquos, nenhuma boca clara e uma estrutura deformada que não parece totalmente humana. Os moradores locais o apelidaram de El Rostro del Outro Mundo, o rosto de outro mundo. Está esculpido em uma rocha isolada, longe das ruínas principais. Nenhuma placa indica isso, nenhum marcador o explica. Mas uma vez que você o percebe, é difícil esquecer. A pedra parece ter linhas suaves e deliberadas, do tipo que geralmente não acontece por acaso. Alguns arqueólogos dizem que é apenas uma coincidência de erosão. Outros não têm tanta certeza. O que faz esta descoberta se destacar é o quão artificial ela parece, mesmo em comparação com figuras mitológicas conhecidas. Não se assemelha a deuses ou animais da mitologia andina. Na verdade, parece uma criatura estilizada, ou uma máscara, com um formato que sugere algo além do design humano normal. Alguns acreditam que pode ser parte de um objeto maior, que se desprendeu há muito tempo. Outros dizem que foi escondido intencionalmente, colocado aqui por um motivo que esquecemos. E há uma teoria que continua ressurgindo, a de que representa um ser que culturas antigas viram ou imaginaram. Um visitante, talvez. Algo que não tinham palavras para descrever. Então esculpiram o que viram. Não há uma resposta definitiva, mas o rosto ainda está lá, intocado, esperando. E quanto mais você o observa, mais se pergunta que tipo de presença o inspirou, e se ele algum dia deveria ter sido encontrado. No deserto de Paracas, no sul do Peru, arqueólogos desenterraram algo que imediatamente causou comoção. Dezenas de crânios antigos, longos e alongados de forma anormal. Estes não são apenas exemplos de deformação craniana, uma prática conhecida por diversas culturas antigas. Os crânios de Paracas são diferentes, são maiores, mais pesados. Alguns têm um volume craniano até 25% maior do que um crânio humano típico. E o verdadeiro choque veio quando os geneticistas se envolveram. Amostras foram enviadas para testes de DNA, e os resultados não foram os esperados. Segundo pesquisadores, partes do DNA não correspondiam a nada no banco de dados do genoma humano existente. Alguns fragmentos apresentavam mutações nunca vistas em nenhum humano conhecido, antigo ou moderno. Isso levou a especulações que foram muito além do mundo acadêmico. Seria este outro ramo da humanidade que nunca encontramos? Ou seria algo completamente diferente? Os céticos dizem que as mutações são apenas degradação pela idade ou contaminação. Mas até mesmo cientistas tradicionais admitem que esses crânios estão entre os mais estranhos já registrados. A estrutura do forame magno, na abertura na base do crânio, está em um lugar diferente. Alguns dos crânios têm apenas uma placa parietal em vez de duas. Isso não é algo que se obtém ao enfaixar a cabeça de um bebê. Se esses crânios pertenciam a uma população humana desconhecida, a um grupo de hominídeos agora extinto, ou a algo ainda mais estranho, ninguém respondeu a pergunta que realmente importa: quem eram eles e de onde vieram? O Lago Titicaca já é um dos maiores e mais altos lagos do mundo, com quase 3.810 metros acima do nível do mar. Mas seus segredos mais inacreditáveis estão escondidos abaixo da superfície. Nas últimas décadas, mergulhadores e equipes de mapeamento por sonar descobriram o que parecem ser restos de enormes estruturas artificiais sob o lago. Estamos falando de estradas pavimentadas, terraços de pedra
longos muros e até mesmo ruínas do que poderiam ter sido templos. Algumas dessas estruturas submersas se alinham com lendas incas, histórias de uma cidade dourada que ficava perto do lago, mas foi engolida pela água após um desastre. Os incas acreditavam que este lago era o local de nascimento de seus deuses, e agora estamos começando a entender o porquê. Estas não são pedras aleatórias. Algumas paredes são construídas com alvenaria de precisão, do tipo que você esperaria ver em Cusco ou Machu Picchu, não sob um corpo d'água. As estruturas foram avistadas pela primeira vez por pescadores locais e posteriormente confirmadas por equipes científicas. Uma imagem de sonar mostra o que parece ser uma plataforma em forma de pirâmide. Outra área contém o que se assemelha a uma passagem elevada submersa que leva da costa a águas mais profundas. Se essas ruínas são anteriores aos incas, e alguns acreditam que sejam por séculos ou mais, então isso pode ser evidência de uma cultura avançada perdida no tempo, literalmente enterrada sob as ondas. A questão é, foi um dilúvio? Foi um deslocamento das placas tectônicas? Ou algo mais foi responsável por arrastar uma cidade inteira para debaixo d'água? Em um remoto cânion desértico no sul do Peru, milhares de petróglifos antigos estão esculpidos em rocha vulcânica. Este lugar é chamado de Touro Muerto, Touro Morto, e é um dos maiores sítios de arte rupestre do mundo. Mais de 5.000 pedras estão cobertas por gravuras que incluem animais, pessoas, símbolos estranhos e figuras que alguns dizem não pertencer a nenhuma cultura conhecida. Muitas das gravuras mostram seres humanoides com olhos enormes e cabeças enormes. Outras retratam o que parecem ferramentas avançadas ou formas geométricas abstratas que lembram antenas, naves espaciais ou até mesmo plataformas de pouso. Embora os arqueólogos tradicionais datem o sítio arqueológico em cerca de 1000 anos atrás, ninguém sabe ao certo o significado de alguns dos símbolos ou quem os fez. Alguns dos desenhos não são encontrados em nenhum outro lugar da América do Sul, e isso levou alguns pesquisadores a sugerir que Touro Muerto era uma espécie de antigo ponto de encontro, um quadro de mensagens, talvez até um mapa. O clima árido preservou as esculturas incrivelmente bem, e a cada ano, novas figuras são descobertas, levantando mais perguntas do que respostas. Uma teoria que vem ganhando popularidade online é que Touro Muerto pode ter sido parte de uma cultura de observação do céu, possivelmente um grupo que se comunicava com algo acima, embora não haja evidências diretas de contato alienígena. É o grande volume e a estranheza das imagens que mantém as pessoas na dúvida. Algumas dessas esculturas parecem ter sido feitas para serem vistas do alto. O que elas estavam tentando dizer? E mais importante, para quem? Quando imagens de estranhos corpos mumificados surgiram de uma caverna perto de Nazca, no Peru, a internet explodiu. Não se tratava de restos mortais antigos típicos. Os corpos eram pequenos, com dedos longos, órbitas oculares enormes e apenas 3 dedos em cada mão. Pareciam saídos de um filme de ficção científica, mas eram reais. A polêmica começou imediatamente. Seriam humanos antigos com deformidades incomuns? Ou algo completamente diferente? Pesquisadores e cientistas independentes de vários países examinaram as múmias. A datação por carbono estimou que alguns deles tinham mais de 1000 anos. Tomografias computadorizadas mostraram órgãos internos. Não eram bonecas falsas, mas os corpos apresentavam anomalias que não correspondiam à biologia humana conhecida. A estrutura óssea, as articulações e até a pele pareciam ligeiramente desiguais. Um corpo foi encontrado com ovos em seu interior, o que gerou ainda mais teorias. Instituições oficiais permaneceram cautelosas. O governo peruano iniciou investigações e grandes museus se distanciaram das descobertas. Mas os pesquisadores insistiram, alegando que esses seres poderiam representar uma espécie desconhecida, um ramo perdido da humanidade ou algo não humano que viveu aqui muito antes de chegarmos. Até agora, nenhuma resposta clara surgiu. O certo é que essas múmias não correspondem a nada encontrado em nenhum outro lugar do mundo. E sejam o que forem, foram intencionalmente enterradas, embrulhadas e preservadas. Alguém queria que elas fossem lembradas, ou escondidas. Nos arredores de Cusco, a fortaleza de Sacsayhuaman se destaca como uma das estruturas mais misteriosas do mundo. Imponentes muros de pedra feitos de blocos gigantes de calcário se encaixam com tanta precisão que nem mesmo uma folha de grama consegue deslizar entre eles. Não foi utilizada a argamassa. Os blocos pesam até 200 toneladas e, de alguma forma, foram movidos morro acima e, em seguida, fixados no lugar com uma precisão impossível. Engenheiros modernos admitem que não conseguiriam reproduzir a construção com a tecnologia atual. As formas são complexas. Muitas pedras têm mais de 12 ângulos. As superfícies são polidas e esculpidas para se encaixarem perfeitamente com as vizinhas, formando uma parede que resistiu a terremotos massivos sem se mover. Como os construtores moldaram e moveram pedras tão grandes? Alguns acreditam que os incas tinham conhecimento de um agente amolecedor, um líquido à base de plantas que poderia tornar a pedra maleável. Outros acham que a tecnologia acústica estava envolvida, usando ondas sonoras para reduzir o peso. E então, há a teoria marginal que se recusa a desaparecer, a antigravidade. Alguns pesquisadores argumentam que os incas ou
ou seus predecessores, tinham acesso a uma tecnologia perdida que podia manipular a massa. Uma ciência esquecida que ainda não entendemos. Seja qual for a verdade, nenhum registro escrito explica como Sacsayhuaman foi construído. Nenhuma planta, nenhuma ferramenta deixada para trás. Apenas as pedras, perfeitamente encaixadas, desafiadoramente silenciosas e diferentes de tudo na Terra. Lendas dos Andes falam de um objeto sagrado conhecido como Disco Dourado do Sol. Uma grande placa perfeitamente redonda de ouro maciço, outrora guardada dentro do Templo do Sol em Cusco. Não era apenas decoração. Dizia-se que o disco canalizava a energia divina do próprio Sol. E os sacerdotes incas o utilizavam para curas, rituais e possivelmente algo mais avançado, a manipulação de energia. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, ouviram rumores sobre esse disco. Supostamente, ele desapareceu antes que pudessem capturá-lo. Alguns dizem que foi contrabandeado e escondido nas montanhas. Outros acreditam que foi levado para o lago Titicaca e jogado nas profundezas para mantê-lo seguro. Ninguém jamais o encontrou. Descrições afirmam que o disco podia refletir a luz do sol de maneiras que iluminavam câmaras inteiras. Ele tinha símbolos estranhos gravados nas bordas, não em escrita inca conhecida, mas algo mais antigo. Algumas lendas até descrevem que ele era capaz de abrir portais ou se comunicar com seres celestiais. O que dá peso à história é a seriedade com que os incas guardavam o objeto. O Templo do Sol, agora parcialmente abaixo da igreja de Santo Domingo, era seu local mais sagrado. E o fato de eles esconderem o disco a qualquer custo nos diz que não era apenas ouro cerimonial. Significava algo. Esteja enterrado, submerso ou ainda trancado em uma caverna. O desaparecimento do disco de ouro continua sendo um dos mistérios mais não resolvidos do Peru. Nas profundezas da densa floresta amazônica, em algum lugar a leste dos Andes, encontra-se a suposta localização de Paititi, uma cidade perdida construída em pedra e revestida de ouro. Durante séculos, exploradores, arqueólogos e até caçadores de tesouros a procuraram. Alguns desapareceram, outros retornaram com estranhas esculturas, pedaços de muros de pedra e fotos borradas do que poderiam ser estruturas antigas, engolidas pela selva. A lenda de Paititi provém de tradições orais incas e amazônicas. Foi descrita como uma cidade sagrada de conhecimento e riqueza, um refúgio seguro para onde os últimos sacerdotes e nobres incas fugiram durante a conquista espanhola. Supostamente, eles carregavam tesouros e artefatos sagrados, incluindo estátuas de ouro e pergaminhos feitos de metal. Expedições modernas, usando drones e varreduras de satélite, detectaram padrões incomuns na floresta, formas geométricas demais para serem naturais. Em uma região, fundações quadradas, caminhos retos e montes baixos foram avistados sob a cobertura de árvores. Guias indígenas afirmam que essas áreas são amaldiçoadas ou protegidas por espíritos. Ninguém provou a existência da cidade, mas há evidências crescentes de que algo grande existiu lá. Alguns acreditam que Paititi não era apenas um refúgio, pode ter sido um centro espiritual ou mesmo tecnológico, um lugar onde o conhecimento de um mundo mais antigo era preservado. Seja lá o que fosse, não se tratava apenas de ouro, tratava-se de proteger algo que ainda não foi encontrado. Sob as terras altas do norte do Peru, encontra-se um dos sítios arqueológicos mais intrigantes das Américas, Chavin de Huántar. Acima do solo já é impressionante, imponentes templos de pedra e praças construídas há mais de 2000 anos. Mas é o subterrâneo que desperta a maior curiosidade. Um labirinto de túneis estreitos e escuros, escavados profundamente na terra. E eles não são aleatórios. O layout das câmaras subterrâneas parece projetado para algo específico. Alguns caminhos não levam a lugar nenhum. Outros distorcem o som de maneiras estranhas. Exploradores já estiveram em uma sala e sussurraram, apenas para alguém distante, em outro corredor, ouvir claramente. Em outros, os sons ecoam em padrões não naturais, quase como se a pedra estivesse amplificando as vibrações. No coração do labirinto está o Lanzon, um monólito de granito alto e ameaçador, esculpido com o rosto de uma divindade, meio humana, meio animal. Ninguém sabe quais rituais aconteciam ali, mas o layout, a acústica e a arte sugerem estados alterados de consciência. Alguns acreditam que os túneis foram projetados para desorientar os visitantes, tornando-os mais abertos a visões espirituais ou ao contato com outros reinos. Engenheiros acústicos modernos estudaram o local e confirmaram que a dinâmica sonora não foi acidental. Isso levanta uma questão maior. Quem construiu essa estrutura subterrânea e por que ir a tais extremos apenas para manipular o som e o espaço? Chavin pode ser muito mais antigo do que pensamos, e suas câmaras ocultas podem ainda conter respostas para as quais não estamos preparados. Ollantaytambo já é impressionante. Terraços de pedra construídos na encosta de uma montanha íngreme, paredes maciças que se alinham com os solstícios. Mas a parte mais confusa não é o que foi construído, é o que foi deixado para trás. Do lado de fora da fortaleza, espalhadas por uma encosta, há pedras enormes que parecem estar no meio de um processo, como se uma obra tivesse parado repentinamente. Alguns desses blocos pesam mais de 50 toneladas. Eles foram cortados, moldados e polidos, e de alguma forma, transportados de uma pedreira a quilômetros de distância, através de um rio e morro acima.
Os cortes são limpos, as bordas são afiadas, mas então, tudo para. As pedras ficam ali, inacabadas, sem uso, como se os construtores tivessem desaparecido da noite para o dia, porque o trabalho foi abandonado. Foi uma invasão, uma catástrofe, ou algo mais aconteceu que os fez sair às pressas. Algumas teorias dizem que as pedras inacabadas eram muito difíceis de mover e tiveram que ser deixadas para trás. Outras acreditam que houve uma parada repentina devido a razões políticas ou espirituais. O que mantém este sítio fascinante é como as pedras abandonadas oferecem um vislumbre de técnicas que ainda não compreendemos completamente. Como elas foram movidas, como foram cortadas com tanta precisão. Não vemos marcas de ferramentas como seria de se esperar. E isso levanta a questão: que tipo de tecnologia ou conhecimento permitiu a uma civilização manipular pedras em uma escala tão grande e depois desaparecer antes de terminar o trabalho? À primeira vista, o quipu Inca parece um conjunto de fios coloridos amarrados com nós aleatórios. Mas este artefato de aparência simples pode ser um dos sistemas de dados mais avançados já criados no mundo antigo. Os incas não escreviam com símbolos, eles usavam nós. E agora, pesquisadores estão descobrindo que os quipus não serviam apenas para contar. Eles podem ter armazenado linguagem, história e até música. Cada nó, cor e posição dos fios tem um significado. Alguns fios registravam dados censitários. Outros rastreavam inventários de colheitas, registros fiscais e sistemas de calendário. Mas alguns quipus não correspondem a nenhum sistema de contabilidade conhecido. Eles são organizados de maneiras que sugerem narrativas, estrutura de frases ou até mesmo mensagens codificadas. Alguns pesquisadores agora acreditam que os quipus faziam parte de uma rede de comunicação maior, um sistema descentralizado que permitia que autoridades enviassem dados através do império. E como os usuários dos quipus eram especialistas treinados, é possível que bibliotecas inteiras de informações tenham existido, todas feitas de barbante. Infelizmente, quando os espanhóis chegaram, a maioria dos quipus foi destruída. Hoje, menos de 1000 sobrevivem. Decodificá-los tem sido lento, mas a cada ano, novos progressos são feitos. Se os quipus realmente armazenavam a língua e a cultura, então grande parte da história inca ainda pode estar trancada, não em livros ou tablets, mas em cordas, e nós que ainda não foram totalmente decifrados. No lago Titicaca, o povo Urus vive em ilhas flutuantes. Não jangadas, mas aldeias inteiras feitas de juncos. Essas ilhas são feitas à mão, ancoradas ao leito do lago e completamente autossustentáveis. E estão aqui há séculos. Embora alguns as vejam como uma atração turística hoje, suas origens revelam algo muito mais profundo. Engenharia de sobrevivência, em um nível que ainda impressiona os cientistas. Os Urus construíram essas ilhas para escapar de vizinhos hostis, mas eles não apenas flutuaram sem rumo. Eles desenvolveram métodos para gerenciar a flutuabilidade, a estabilidade e até mesmo a expansão das ilhas. Os juncos são empilhados em camadas, constantemente reabastecidos. Casas, barcos e até torres de vigia são construídos com o mesmo material. O resultado? Uma civilização móvel que poderia literalmente se mudar se ameaçada. Engenheiros modernos que estudaram as ilhas dizem que o sistema é surpreendentemente avançado. A fundação de junco distribui o peso uniformemente e se ajusta naturalmente aos níveis da água. Em condições climáticas adversas, as ilhas flexionam em vez de quebrar, uma forma natural de absorção de choque. E apesar dos materiais simples, os Urus conseguiram manter esse ecossistema por gerações. Enquanto outras civilizações construíram castelos ou muralhas, os Urus construíram o lago, e eles ainda fazem isso hoje, usando conhecimento antigo que a ciência moderna está apenas começando a apreciar. Perto da margem do lago Titicaca, ergue-se uma enorme parede rochosa plana, esculpida com uma característica peculiar, uma porta perfeitamente retangular, escavada na pedra. Ela não leva a lugar nenhum, nenhuma câmara, nenhum túnel, apenas uma reentrância rasa, emoldurada por ranhuras estranhas. Os moradores locais a chamam de Aramumuru, o portão dos deuses, e é cercada de lendas. Alguns acreditam que era um local cerimonial, outros dizem que é um portal literal, uma porta para outro mundo. Visitantes frequentemente relatam sentir tonturas, desorientação ou até mesmo ouvir zumbidos perto da porta. Alguns dizem que encostar a testa na pedra cria visões. Geólogos dizem que o formato é erosão natural, mas outros apontam que a simetria e a planura são perfeitas demais para a natureza sozinha. Seja qual for o seu propósito, Aramumuru continua a despertar curiosidade. É remoto, cercado de silêncio e esculpido em uma formação rochosa que parece deslocada nas terras altas. A questão permanece: seria este um portal simbólico para o mundo espiritual ou um portal real para algum outro lugar? Uma das teorias mais estranhas sobre a engenharia peruana antiga envolve uma fórmula perdida, um composto vegetal que poderia tornar pedra dura em macia. Os moradores locais falam sobre isso há muito tempo. Lendas incas mencionam pedra líquida, ou pedra líquida usada para moldar rochas como argila, antes de assente-as em paredes maciças. A história ganhou força quando pesquisadores encontraram marcas de ferramentas incompatíveis com o cinzelamento. Algumas pedras em Sacsayhuaman, Ollantaytambo e outros sítios arqueológicos apresentam bordas derretidas, quase como se tivessem sido despejadas no local.
Ainda mais estranho, algumas pedras parecem fundidas, sem sinais de corte ou trituração. Químicos modernos tentaram replicar o processo usando plantas nativas. Uma espécie em particular, conhecida por amolecer ossos e até mesmo dissolver vidro, mostrou-se promissora. Poderia ter sido usada para enfraquecer calcário ou granito temporariamente? Ainda não sabemos. Se os incas ou seus ancestrais tivessem esse conhecimento, isso explicaria como eles conseguiram pedras tão bem encaixadas, sem ferramentas de metal. Também sugeriria um nível de conhecimento químico que antecede a ciência conhecida em séculos. O problema é que, se a fórmula existiu, ela desapareceu. Não há textos nem registros, apenas rumores e pedras que parecem ter sido derretidas à mão. William James Sidis não era apenas uma criança prodígio. Ele foi um dos humanos mais inteligentes que já existiram. Aos 2 anos, ele já sabia ler e digitar em inglês. Aos 5, já havia aprendido latim, grego, francês, russo, alemão e hebraico. Aos 11 anos, ingressou na Universidade Harvard e deu aulas sobre física quadridimensional. Sidis conseguia calcular mentalmente números incrivelmente grandes em segundos, e segundo relatos, tinha um QI entre 250 e 300, maior que o de Einstein ou Hawking. Dizem que é o QI mais alto já registrado. Mas, apesar de seu intelecto inacreditável, ele ansiava por privacidade. Afastou-se da fama e viveu uma vida tranquila e reclusa, trabalhando em empregos simples e escrevendo sob nomes falsos. Sua história é tão misteriosa quanto brilhante. Terence Tao não se destacou apenas em matemática, como praticamente falava a língua materna desde o nascimento. Aos 2 anos, já aprendia a ler sozinho. Aos 8, já estava estudando matemática no ensino médio. Aos 9, obteve a incrível pontuação de 760 em 800 pontos na seção de matemática do SAT. Aos 20, já havia concluído seu doutorado em Princeton. E em algum momento, no meio de tudo isso, ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, quando tinha apenas 13 anos. O QI estimado de Tao gira em torno de 230, um dos mais altos já registrados. Mas o que é ainda mais interessante é como ele usa isso. Em vez de se concentrar em apenas uma especialidade, Tao trabalhou em dezenas de campos matemáticos: teoria dos números, geometria algébrica, análise harmônica e coisas das quais a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Ele tem mais de 300 artigos publicados e é conhecido no mundo da matemática como alguém que resolve silenciosamente problemas que confundem especialistas há décadas. Ele não é chamativo, ele não aparece na TV, ele raramente dá entrevistas. Tao disse uma vez que matemática é como resolver quebra-cabeças, e é disso que ele gosta. Não se trata de provar o quão inteligente ele é sobre o processo. E talvez seja isso que o torna tão atraente. Ele não tenta ser um gênio, ele simplesmente é. Kim Ung-yong lia coreano, japonês, inglês e alemão aos 3 anos. Aos 4, escrevia poesia e resolvia equações diferenciais. Aos 8 anos, a NASA o trouxe para os Estados Unidos para trabalhar com cientistas. Isso não é exagero. Ele frequentava aulas de física em nível universitário antes que a maioria das crianças aprendesse a multiplicar. O QI de Kim foi medido em mais de 210. Durante anos foi considerado o mais alto já registrado oficialmente. A mídia o chamava de calculador vivo. Cientistas o chamavam de uma mente única em um século. Ele estava na televisão nacional na Coreia, resolvendo equações complexas diante de plateias atônitas, antes mesmo de ser alto o suficiente para alcançar o quadro negro sem um banquinho. Mas o que faz a história de Kim realmente se destacar é o que ele fez em seguida. Após anos de atenção pública e pressão acadêmica, ele se afastou. Ele retornou à Coreia do Sul, rejeitou os holofotes e escolheu viver uma vida normal. Ele estudou engenharia civil e mais tarde se tornou professor. As pessoas não conseguiam entender por que ele recusou fama e empregos de alto nível. Mas Kim explicou de forma simples. Ele queria paz e liberdade, em um mundo que mede o sucesso pela fama e fortuna. A história de Kim é um poderoso lembrete de que a verdadeira inteligência também significa saber o que você quer. Não importa quão brilhante sua mente possa ser. Leonardo da Vinci não se limitou a explorar apenas algumas áreas. Ele dominava quase tudo o que tocava: arte, anatomia, engenharia, astronomia, física, botânica, arquitetura. Seus cadernos estão repletos de mais de 13 mil páginas de esboços, invenções, ideias científicas e conceitos mirabolantes que estavam séculos à frente de seu tempo. Ele projetou máquinas voadoras 400 anos antes do avião, fez desenhos anatômicos precisos sem treinamento médico formal, e até mesmo idealizou um tipo de tanque e um cavaleiro mecânico, basicamente um robô primitivo. A maioria das pessoas o conhece como o pintor da Mona Lisa e da Última Ceia, mas essas eram apenas a ponta do iceberg. A mente de Leonardo trabalhava em todas as direções ao mesmo tempo. Ele desmontava as coisas só para ver como funcionavam. Ele estudava o movimento da água, as trajetórias de voo dos pássaros, a mecânica dos músculos. Ele sempre foi curioso, não apenas sobre um assunto, mas sobre tudo. Estima-se que seu QI fosse superior a 200, e isso transparece em como ele pensava e criava. O mais incrível é que muitas de suas invenções só foram totalmente compreendidas
apenas muito tempo depois de sua morte. Algumas de suas ideias foram enterradas em diários, escritas de trás para frente, com caligrafia espelhada, esperando que o mundo as alcançasse. Leonardo não tinha apenas uma mente brilhante, ele tinha uma mente futurista. Ele via possibilidades em todos os lugares. Enquanto outros viam o mundo como ele era, ele esboçava o que ele poderia se tornar. Alan Turing não se limitou a decifrar códigos. Ele mudou a forma como a humanidade entende o próprio pensamento. Durante a Segunda Guerra Mundial, o inimigo usava um poderoso dispositivo de criptografia, chamado Máquina Enigma, para enviar mensagens militares. Esses códigos mudavam diariamente e eram considerados impossíveis de decifrar. Turing acreditava que precisava haver uma solução e construiu uma. Sua invenção, a bomba, tornou-se uma das primeiras máquinas capazes de executar lógica complexa e automatizada. Ela não apenas salvou vidas, foi o início da computação moderna. Mas isso foi só o começo. Turing não se limitou a decodificar mensagens. Ele imaginou um futuro em que as máquinas pudessem de fato pensar. Na década de 1930, muito antes de a palavra computador ter qualquer significado para o mundo, Turing desenvolveu o conceito de uma máquina universal, capaz de executar qualquer tarefa, desde que recebesse os dados corretos. Essa ideia se tornou a base para todos os computadores atuais. Laptops, celulares, servidores, todos eles. Ele lançou as bases para a inteligência artificial, antes mesmo que ela tivesse um nome. Mais tarde, ele propôs o teste de Turing, um desafio para ver se uma máquina conseguiria imitar a inteligência humana tão bem que uma pessoa não conseguisse distinguir a diferença. Essa ideia única ainda norteia a pesquisa em IA até hoje, de chatbots a assistentes virtuais e softwares de autoaprendizagem. Vivemos em um mundo moldado por sua visão. O QI estimado de Turing era de cerca de 185, mas sua genialidade não estava apenas em resolver problemas difíceis, estava em fazer as perguntas certas. E se as máquinas pudessem pensar? E se o próprio pensamento pudesse ser decodificado? Ele via os computadores não como ferramentas, mas como mentes em formação. E hoje, com a IA se tornando parte da vida cotidiana, estamos apenas começando a alcançar sua imaginação. A história de Michael Kearney parece ficção, mas cada parte dela é real. Ele começou a falar antes de andar, a ler livros antes de completar um ano, e a fazer matemática com facilidade, enquanto a maioria das crianças ainda decifrava formas e cores. Aos 4 anos, já havia concluído o ensino médio. Aos 6, formou-se em antropologia, tornando-se a pessoa mais jovem do mundo a obter um diploma universitário. Seu QI foi estimado em 325, o que é quase difícil de acreditar. Mas quando você ouve o que ele conquistou, começa a fazer sentido. Na adolescência, ele se formou em Química, Ciência da Computação e Geologia. Mas Michael não era um gênio apenas no papel. Ele era perspicaz, curioso e cheio de energia. Adorava jogos de perguntas e respostas. E até ganhou mais de $1 milhão em programas de jogos como Quem Quer Ser um Milionário e Corrida do Ouro. A maioria das pessoas com QI tão alto vive em laboratórios ou auditórios. Michael, por outro lado, trouxe seu brilhantismo para o dia a dia. E talvez seja isso que o torna tão fascinante. Ele não foi forçado a ficar sob os holofotes. Ele gostava disso, mas em seus próprios termos. Ele não ficava sentado em salas de aula. Ele explorava, brincava, competia e continuava aprendendo por diversão. Algumas crianças prodígio crescem sobrecarregadas pela pressão, mas Michael encontrou uma maneira de equilibrar o brilhantismo com a alegria. Ele é a prova viva de que a genialidade nem sempre precisa ser séria. Pode ser ousada, emocionante e até divertida. Nikola Tesla não apenas inventou coisas, ele imaginou futuros inteiros. Tesla foi responsável pela criação do sistema de corrente alternada que alimenta nossas casas e cidades hoje. Enquanto outros ainda desvendavam os conceitos básicos de eletricidade, Tesla já projetava sistemas de energia sem fio, as primeiras versões do rádio e até mesmo projetos para dispositivos que se pareciam com os smartphones atuais. Tesla tinha memória fotográfica e conseguia visualizar invenções em sua cabeça sem precisar esboçá-las. Ele costumava dizer que conseguia ver suas máquinas funcionando em 3D antes mesmo de construí-las. Esse tipo de precisão mental permitiu-lhe criar tecnologias que pareciam mais ficção científica do que realidade. Certa vez, ele acendeu 200 lâmpadas sem fio à distância, sem usar fios, há mais de 100 anos. Na época, a maioria das pessoas nem entendia como a eletricidade funcionava. Ele detinha mais de 300 patentes e tinha ideias para tudo, de turbinas sem paz a raios da morte. Mas Tesla não estava interessado em dinheiro ou fama. Ele estava em busca de ideias. Isso o tornou um péssimo empresário, mas um visionário incomparável. Ele abriu mão de fortunas apenas para continuar experimentando. Também tinha uma rotina diária em comum. Caminhava exatamente 13 quilômetros por dia, resolvia problemas de cabeça durante longas caminhadas e sobrevivia com pouquíssimas horas de sono. Muitas das tecnologias com as quais contamos hoje, ondas de rádio, comunicação sem fio, controle remoto, remontam à imaginação de Tesla. Embora ele tenha morrido sozinho e quase esquecido, o mundo acabou alcançando-o. Hoje, seu nome está em carros elétricos, unidades científicas e empresas globais de tecnologia. Tesla não apenas iluminou prédios, ele iluminou ideias, e algumas dessas ideias ainda estão avançando rumo ao futuro.
Grigori Perelman é o tipo de gênio que não aparece com frequência. Com um QI estimado acima de 200, ele resolveu a lendária conjectura de Poincaré, um problema matemático complexo que permaneceu sem solução por mais de um século. Era tão importante que o Instituto Clay de Matemática ofereceu um prêmio de $1 milhão para quem conseguisse decifrá-lo. Perelman não apenas o resolveu. Ele o resolveu sozinho, sem trabalhar em uma grande universidade ou correr atrás de manchetes. Então, quando o mundo tentou recompensá-lo, ele simplesmente disse não. Ele recusou o prêmio de $1 milhão. Simples assim. Ele também rejeitou a medalha Fields, considerada a maior honraria da matemática. O motivo? Ele disse que não estava interessado em dinheiro ou fama. Para ele, a solução em si era suficiente. A verdade era a recompensa. Isso surpreendeu não apenas o público, mas a comunidade matemática global. Em um mundo onde a maioria das pessoas busca reconhecimento, Perelman se afastou de tudo isso. Ele agora vive discretamente, evitando completamente os holofotes. Ele não dá aulas, não faz turnês e raramente fala com a imprensa. Seu estilo de vida é modesto, por escolha própria. Ele não está desaparecido. Ele simplesmente não está interessado em ser visto. O que torna Perelman inesquecível não é apenas seu intelecto, é sua recusa em jogar pelas regras de status e recompensa. Ele provou que o verdadeiro gênio não precisa de aplausos ou prêmios em dinheiro. Às vezes, as pessoas mais inteligentes são aquelas que resolvem os maiores problemas e depois desaparecem. Marilyn Vos Savant já teve o título de QI mais alto já registrado no mundo, impressionantes 228. Sua inteligência não era impressionante apenas no papel. Tornou-se um tópico nacional quando ela começou a escrever uma coluna na revista Parade, onde os leitores lhe enviavam enigmas, quebra-cabeças matemáticos e problemas de lógica para resolver. E semana após semana, ela os resolvia. Mas uma pergunta a tornou conhecida. O problema de Monty Hall era um quebra-cabeça de probabilidade que a maioria das pessoas, incluindo muitos professores de matemática, errava completamente. Marilyn deu a resposta correta, e a reação foi enorme. Cartas inundaram-na dizendo que ela não entendia a probabilidade básica, mas, como se viu, ela estava certa, e os críticos errados. Ela não apenas resolveu o problema, ela provou ao mundo que até mesmo especialistas podem errar o alvo, e que uma lógica clara nem sempre condiz com o que as pessoas consideram senso comum. Seu brilhantismo não se limitou aos quebra-cabeças. Marilyn escreveu livros sobre lógica, educação e pensamento humano. Ela fala e escreve sobre inteligência, não como algo distante ou incompreensível, mas como uma habilidade que as pessoas podem aprimorar. Ela usou seu QI não apenas para impressionar, mas para ensinar. O que torna Marilyn Vos Savant única é como ela trouxe a inteligência extrema aos olhos do público e a tornou identificável. Ela não escondeu isso. Ela respondeu a perguntas de crianças curiosas e adultos céticos. Ela tornou a inteligência interessante e o fez de uma forma que convidava as pessoas a pensar, questionar e aprender junto com ela. Christopher Hirata resolvia problemas que a maioria das pessoas jamais encontraria, antes mesmo de chegar à adolescência. Com um QI estimado em 225, ele já era manchete aos 12 anos por trabalhar com a NASA nos planos de colonizar Marte. Enquanto a maioria das crianças de sua idade desvendava a álgebra, Christopher ajudava cientistas a calcular como levar humanos a outro planeta. Não em uma simulação, não em uma sala de aula. Em uma agência governamental de verdade. Aos 13 anos, tornou-se o mais jovem americano a ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Física. Aos 14 anos, começou a trabalhar no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Aos 18, conduzia pesquisas para seu doutorado em Princeton. A velocidade de sua carreira acadêmica não era apenas rápida, era sobrenatural. Professores e pesquisadores o descreviam como alguém que não apenas compreendia ideias complexas, mas também conseguia expandi-las de maneiras que nem mesmo profissionais haviam considerado. O fascinante é como tudo parecia natural para ele. Certa vez, ele explicou a energia escura, a força que se acredita estar expandindo o universo, com o tipo de facilidade que a maioria das pessoas reserva para explicar como fazer um sanduíche. Ele não fez a ciência parecer intimidante. Ele a fez parecer um conjunto de quebra-cabeças elegantes, esperando para serem resolvidos. Agora, um respeitado professor e físico, Christopher Hirata, trabalha em campos que a maioria das pessoas nem consegue pronunciar. Mas o mais interessante não é apenas o quão jovem ele começou, é o quanto ele continua a contribuir. Para ele, inteligência nunca foi sobre provar nada. Foi simplesmente o começo de algo maior. Christopher Langan é frequentemente considerado o homem mais inteligente dos Estados Unidos, com um QI estimado entre 195 e 210. Sua inteligência é fora do comum, mas o que realmente o diferencia é onde sua história se desenrola. Não nos corredores de uma universidade de elite, mas em pequenas cidades, em fazendas de cavalos e até mesmo trabalhando como segurança de boate. Enquanto a maioria dos indivíduos com alto QI busca diplomas e títulos, Langan escolheu um caminho bem diferente. Desde pequeno, seu cérebro trabalhava em outro nível. Ele já lia aos 3 anos, aprendeu matemática e
física avançadas na adolescência e obteve nota máxima no SAT, apesar de, segundo relatos, ter adormecido durante parte da prova. A compreensão de Langan sobre sistemas complexos, da cosmologia à lógica, não é apenas acadêmica. Ele construiu sua própria teoria do universo. Ele a chama de Modelo Cognitivo Teórico do Universo, ou CTMU. É uma tentativa ousada de unir consciência e física em uma única estrutura, algo que até mesmo cientistas profissionais hesitam em abordar. O que torna Langan fascinante não é apenas o tamanho de seu intelecto, é como ele o utiliza. Ele nunca se encaixou em um molde acadêmico tradicional. Em vez disso, viveu a vida em seus próprios termos, fora das instituições, desenvolvendo teorias de forma independente e muitas vezes com pouco ou nenhum apoio. Ele acredita que inteligência sem sabedoria é desperdiçada e que ser inteligente não basta. É preciso pensar por si mesmo, desafiar o sistema e não ter medo de ser diferente. A história de Langan é a prova de que o gênio nem sempre veste um jaleco ou se senta atrás de um pódio. Às vezes, ele está à vista de todos, silencioso, não convencional e pensando muito além do que a maioria das pessoas consegue sequer começar a entender. O brilhantismo de Stephen Hawking não estava apenas em seu cérebro, estava em sua capacidade de seguir em frente, independentemente do que se interpusesse em seu caminho. Com um QI estimado entre 160 e 180, ele se tornou um dos cientistas mais famosos do mundo, remodelando a forma como entendemos o tempo, o espaço e os buracos negros. Mas o que tornou sua jornada verdadeiramente notável é que ele fez tudo isso enquanto lutava contra uma doença que gradualmente lhe tirou a capacidade de se mover ou falar. Diagnosticado com ela com apenas 21 anos, os médicos lhe disseram que ele tinha apenas alguns anos de vida. Em vez disso, ele viveu por mais de 50 anos, e nesse período mudou a face da física. Seu trabalho sobre a radiação de buracos negros, agora conhecida como radiação de Hawking, redefiniu completamente a forma como os cientistas entendem esses objetos misteriosos. Ele fez contribuições inovadoras à teoria do Big Bang, à mecânica quântica e à estrutura do universo. Tudo isso enquanto se comunicava por meio de um único músculo da bochecha e um dispositivo gerador de fala. O livro best-seller de Hawking, Uma Breve História do Tempo, levou a ciência profunda e complexa a milhões de lares. Foi escrito em linguagem simples para que qualquer pessoa, independentemente da origem, pudesse ter um vislumbre de como o universo funciona. E as pessoas ouviram. Permaneceu nas listas de mais vendidos por anos e vendeu milhões de cópias em todo o mundo. O que tornou Stephen Hawking tão poderoso não foi apenas o que ele sabia, foi como ele o compartilhou. Ele fez as pessoas se importarem com a ciência. Mostrou que uma mente brilhante pode sobreviver e até prosperar dentro de um corpo que não coopera. E provou, mais do que tudo, que o intelecto se mede não apenas pelo que você sabe, mas pelo que você faz com o que tem. Judith Polgar não era apenas ótima no xadrez. Ela mudou o jogo para sempre. Tornou-se a jogadora de xadrez mais forte da história, quebrando recordes e destruindo estereótipos desde jovem. Judith não jogava em torneios exclusivos para mulheres. Ela enfrentou os melhores dos melhores, homens que dominaram o esporte por décadas, e os derrotou. Isso incluía campeões mundiais como Garry Kasparov, Anatoly Karpov e Magnus Carlsen. Ela não apenas competiu com lendas, ela as derrotou. Treinada desde a infância por seu pai em um experimento educacional altamente focado, Judith resolvia posições complexas, enquanto a maioria das crianças ainda aprendia as regras do jogo. Aos 12 anos, ela estava entre as 100 melhores jogadoras do mundo. Aos 15, tornou-se a mais jovem grande mestre da época, quebrando o recorde de Bobby Fischer. Seu estilo era destemido, agressivo e criativo. Ela jogava para vencer, não apenas para se manter. O que a destacava não eram apenas seus movimentos, era sua mentalidade. Ela não estava tentando provar nada a ninguém. Ela simplesmente amava o jogo. Judith disse certa vez: xadrez é 99% tática, e ela jogava como tal, ousada, afiada e sempre pensando vários passos à frente. Suas partidas eram repletas de sacrifícios inteligentes e reviravoltas poderosas, tornando-a uma das jogadoras mais emocionantes de se assistir. Judith Polgar não conquistou apenas um lugar à mesa, ela virou o tabuleiro. Ela abriu a porta para que as gerações futuras pensassem grande, se esforçassem mais e ignorassem os limites que outros tentassem impor a elas. Sua história é mais do que xadrez, é sobre genialidade, determinação e reescrever as regras em seus próprios termos. Carl Friedrich Gauss não era apenas um prodígio da matemática. Ele era uma mente única em um milênio. Com um QI estimado entre 250 e 300, ele é frequentemente chamado de príncipe dos matemáticos por um motivo. Sua genialidade se manifestou surpreendentemente cedo. Com apenas 3 anos de idade, ele corrigiu a matemática do pai, enquanto o observava fazer a folha de pagamento. Aos 7, ele surpreendeu sua professora ao somar instantaneamente todos os números de 1 a 100 em segundos, sem calculadora, sem papel. Ele havia descoberto uma fórmula na hora que ainda é ensinada nas escolas hoje. Gauss não se limitou à matemática. Ele fez descobertas inovadoras em física, astronomia, estatística e até magnetismo.
previu a órbita de um asteroide com tanta precisão que, quando reapareceu, estava exatamente onde ele disse que estaria. Ajudou a desenvolver o método dos mínimos quadrados, que lançou as bases para a ciência de dados moderna. Inventou novos tipos de geometria, aprimorou a bússola e até contribuiu para a criptografia. E isso no início do século XIX, sem tecnologia moderna. O que diferenciava Gauss não era apenas sua capacidade de entender números. Era como ele fazia ideias complexas parecerem simples. Ele não se limitava a resolver problemas. Ele os aprimorava até que parecessem truques de mágica. Seus cadernos estavam repletos de soluções tão elegantes que matemáticos ainda as estudam hoje, só para entender como ele pensava. Gauss era quieto, focado e extremamente reservado, mas seu cérebro nunca parava de funcionar. Ele acreditava que a matemática era a linguagem do universo e a falava fluentemente. Mesmo agora, séculos depois, suas fórmulas, teorias e métodos são usados em salas de aula de engenharia, astronomia e ciências em todo o mundo. Ele não estava apenas à frente de seu tempo, ele estava em uma categoria à parte. Edith Stern já lia antes que a maioria das crianças soubesse falar. Com 1 ano de idade, ela já havia memorizado o alfabeto e lia livros projetados para crianças mais velhas. Aos 5 anos, ela estava estudando matemática no ensino médio. Aos 12, ingressou na faculdade e aos 15, lecionava matemática em cursos de nível universitário. Seu QI, estimado em 203, a colocava em uma das faixas de inteligência mais altas já registradas. E ela não desperdiçou um segundo sequer. Mas Edith não impressionou apenas os professores. Ela se tornou uma força motriz na tecnologia. Após concluir seus estudos, ela ingressou na IBM e rapidamente se destacou como uma das mentes mais inovadoras da empresa. Ao longo dos anos, ela obteve mais de 100 patentes em áreas que vão desde telecomunicações até tecnologia da saúde. Seu trabalho ajudou a melhorar a forma como os pacientes são monitorados em hospitais e como os sistemas de comunicação funcionam em todo o mundo. Ao contrário de muitos prodígios que desaparecem dos holofotes, Stern deixou de ser um gênio infantil para se tornar uma figura importante na ciência e na engenharia. Ela não perseguia manchetes ou fama. Ela se concentrava em soluções, em reuniões, laboratórios e equipes de desenvolvimento. Suas ideias moldaram o tipo de tecnologia que silenciosamente impulsiona a vida cotidiana. O que torna Edith Stern notável é a sua transformação suave de uma lenda da sala de aula em uma inovadora do mundo real. Sua mente sempre esteve focada no futuro, como tornar a vida melhor, mais rápida e mais segura. Ela não cresceu apenas talentosa, ela cresceu determinada e, por meio de seu trabalho, ajudou a criar sistemas e ferramentas que continuam a servir milhões de pessoas em todo o mundo, mesmo que a maioria não tenha ideia de quem está por trás deles. Esse é um tipo diferente de brilhantismo, o tipo que se expressa por meio de resultados. Essas mentes não apenas quebraram recordes, elas redefiniram o que a inteligência humana pode fazer. Da resolução de quebra-cabeças antigos à construção do futuro, sua genialidade continua a impactar o mundo todos os dias. É isso aí, você se considera inteligente? Escreva nos comentários e, se souber, anote também o seu QI. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.